Onde que tá o... Ai, meu Deus. Sou péssima no computador. Tá sem som, né? Por que eu tô tentando som? Ai, o que eu fiz? Ah, não sei mexer nesse negócio. Você mexeu só em impressão. Ai, meu Deus, vamos esperar um pouquinho. É. Bom, tem legenda, né? Também. Mas seria mais legal se tivesse o som. Não. É? Bom, será que ele vai demorar? Eu vou ler aqui, ó. Vamos ler só a descrição do. Porque o Rancière faz uma descrição, né, do trabalho do Henri Sala. Está na página 76, no final. Ele vai dizer: o vídeo do Henri Sala deixa-nos ouvir o prefeito artista falar do poder da cor para antecipar uma comunidade e fazer da capital mais pobre da Europa a única onde todos falam de arte nas ruas e nos cafés. Mas também os longos travelings e os closes estilhaçam a exemplaridade dessa cidade estética. Põe à mostra outras superfícies coloridas, outras cidades que são confrontadas com as palavras do orador. A câmera, fazendo desfilar fachadas azuis, verdes, vermelhas, amarelas ou alaranjadas, parece levar-nos a visitar um projeto urbanístico em implantação. Outras vezes ela põe uma multidão indiferente a atravessar aquela cidade modelo, ou então se abaixa para confrontar a policromia feérica das paredes, a lama das calçadas esburacadas e cobertas de detritos.
Algumas vezes também aproxima-se e transforma os quadrados coloridos em áreas abstratas, indiferentes a qualquer projeto de transformação da vida. A superfície da obra organiza, assim, a tensão entre a cor projetada pela vontade estética nas fachadas e a cor restituída pelas fachadas. Os recursos de uma arte da distância servem para expor e problematizar a política que quer fundir a arte e vida num único processo de criação de formas. Aí, nesse caso, eu acho que é um pouco isso. A questão do Tiravani, já repito, acho que é um pouco essa. Falta essa ideia da distância, né? Dessa distância entre o que é a arte e o que é a vida também. Porque também o tempo todo o Rancière está dizendo que essa distância é intransponível, né? Que existe uma distância entre os sujeitos e as coisas, e que essa distância é intransponível. Então, eu acho que para ele, o caso, por que o Henri Sala é um contraponto ao trabalho do Tiravani já é exatamente porque ele mantém a distância nessa superfície do vídeo, né? Pode ir? Ops. Oh, meu Deus, só estou eu vendo, né? O que eu tenho que fazer? Colocar um ESC? Não, o vídeo está aqui, eu estou vendo ele.
pyetje që çfarë ngjyre do balkonin. Është një pyetje që çfarë ngjyre doni ju që të jetë ky pallat. Sepse kjo është një pyetje që ka të bëjë me përpjekjen për të bashkuar të gjitha shijet në një të mesme të artë që do ishte një gri. Kjo që ka ndodhur nuk është rezultat i demokratizimit, po është më shumë avangard e demokratizimit. Ky është më shumë një proces që i paraprin ose që bashkëpunton me demokratizimin e këtij vendi, e këtij komuniteti, sesa një proces që është i mbyllur në vetvete dhe që po bën një model. Kjo nuk do thotë që duhet ndodhin në qytete të tjera. Qytetet e tjera nuk do të thotë që do të kenë zili këtë qytet. Nuk do të kishte asnjë arsye që të ishte një qytet që e krijon komunikimin dhe marrëdhënien me njeriu në rrugë të tjera, shumë të natyrshme dhe shumë të kënaqshme për njeriu. Ky është ndryshimi. Ngjyra ka një impakt në shpeshtimin e ritmit të frymëmarrjes, në qarjen e një perdeje pluhuri, në krijimin e një kohe të re për qytetin. Tu ka një paradoks, sepse është vendi më i varfër i Europës dhe problemet janë me dhjetra dhe nuk besoj se mund gjendet një vend tjetër në Europë që dhe më i pasur ku diskutohet në mënyrë kaq të zjarrt dhe kaq kolektive për ngjyrën. Debati më i madh në kafene, në për shtëpia, në për rrugë, ishte që është kjo që po na ndodh lidhur me ngjyrat. Mendoj që
ambicja për ta bërë këtë qytet një qytet zgjedhje, jo një qytet dënimi të fatit, është një utopi në vetvete. Mendoj që një qytet ku gjërat do të shkonin krejt normalisht, ngjyrat do të kishte si veshje, nuk do të kishte si organe. Këtu në një farë mënyrë ngjyrat zëvendësojnë organet. Nuk janë pjesë e veshjes. Ai qytet do të kishte si veshje, do të kishte si një të kuq buzësh. Si është për tjerët, po raportin midis kryetarit të bashkisë dhe zgjedhësit është si raporti midis artistit dhe spektatorit. Është një raport shumë stresant, sepse është një përpjekje e përditshme, e cila zhvillohet në sytë e njerëzve dhe që në fund fundit vizon zemrat e njerëzve. Gjyrat që unë vë nuk janë më një element ose nuk janë më një prani frustrante brenda 4 mureve që më frustron me idenë që ore a ja vlen të bësh pikturë sot, a ka kuptim piktura që bëj unë, a ka kuptim që unë jam vendosur në një kryeqytet të botës dhe bëj pikturë, kush jam unë që bëj pikturë, pse do të bëj pikturë unë dhe se do të bëj diçka tjetër. Por ajo që është e rëndësishme për mua që unë kam shpëtuar nga ky debat, por mua nuk më intereson më ky debat, nuk e ndjej më nevojshme t'ia përgjigj këtyre pyetjeve. Kuqe ke poçi i makinës dhe ta hapësh në errësirë, e bukur është. Bom, bom, na verdade também eu acho que uma coisa que tinha que ser o Hans, eu acho que eu tenho quase certeza que esse trabalho do Henri Sala ele não foi comissionado, mas ele aconteceu por causa daquela exposição chamada Estação Utopia na Bienal de Veneza, né? Que o Hans Ulrich Obrist, que é esse curador hiper internacional, hiper super importante,
ele propôs, né, esse lugar chamado Estação Utopia para vários artistas, e o Henri Sala fez esse vídeo para participar dessa Estação Utopia, que eram trabalhos todos que discutiam essa questão da utopia, né? E, enfim, é óbvio que existe, eu não sei, a gente pode, vamos discutir agora o trabalho, mas o trabalho não pretende ser também um documentário, né? Sobre, eu acho que isso ficou bem claro, que o trabalho não pretende ser um documentário sobre uma ação no real. Eu acho que fica bem claro até a forma como o Henri Sala coloca certas imagens com coisas que o prefeito está dizendo, né? A leitura, o relato dele, é como o Rancière diz, do relato do prefeito, ele sempre vai para esse lado de uma utopia mesmo, de algo, essa ação que ele fez, que ele pretendia que fosse uma ação política, mas como ele é pintor também, então tem esse lado que é político, mas é a possibilidade da arte também transformar a vida das pessoas, né? Quer dizer, e é óbvio que ele, como prefeito, tem todo esse discurso, enfim, o vídeo é gravado num momento posterior já da ação, então você já sabe alguns resultados daquela ação, né, que ele está descrevendo, e o que o Henri Sala, na verdade, está querendo contrapor com algumas imagens, isso fica muito claro, né, que me parece que o Henri Sala não está aderindo totalmente a esse discurso, certo? Existe aí, mesmo que de uma forma muito que não seja, sem ser espetacular, existe aí uma tensão entre o que ele está dizendo e o que o Henri Sala está mostrando, né? E eu acho que até essa citação que ele faz da ópera, que o Rancière não comenta, também poderia ter sido trazer isso também à tona, né? Como mais um elemento do vídeo do Henri Sala, que tem, acho que, um lado um pouco irônico, né? Quando ele coloca aquele momento da ópera cantando e o título que ele dá. Então, bom, enfim, eu acho que é um exemplo que, para mim, fica muito claro, não sei para vocês, o que ele está querendo chamar com essa lógica do dissenso, né? Dentro da própria estrutura de um trabalho, que esse trabalho é um trabalho que traz uma forma de dissenso. Não sei se vocês concordam com o Rancière ou não. Enfim. Agora, um pouco já pensando para além do Rancière, então, o que a gente pode fazer um pouco com tudo isso, né? Na nossa, quando a gente trabalha com um trabalho de arte, quer dizer, eu acho que o Rancière coloca uma coisa, então, no final, que eu acho muito interessante, que aí vai totalmente contra, né? Por exemplo, ou seja, o Rancière ele serve para a gente criticar o Walter Benjamin, acho que isso fica claro, né? Como um pouco essa ideia de como se coloca a arte política para o Rancière é uma crítica. Quando ele faz a crítica do Brecht no texto, que é de novo a crítica da ideia de representação, da lógica representativa da arte, é uma crítica que você poderia fazer ao texto do Benjamin da obra de arte. Isso fica muito claro assim para mim. Né? Agora, por outro lado, eu acho que tem essa questão muito importante que o Rancière retoma, de certa maneira, atualiza, a ideia de que para uma arte não se nega o papel de experiência estética da arte para que ela seja política. Você não precisa negar a ideia de uma experiência estética para que a arte seja política. Elas, na verdade, elas andam juntas, como elas andavam juntas para o Walter Benjamin. Quer dizer, então, a arte ainda pode ser uma experiência estética, e exatamente por isso ela ser política. Tá? Então, é um pouco isso que também me interessa no Rancière. E aí, então, quando ele chega na conclusão do texto, ele diz, bom, tudo que eu disse aqui, ele está dizendo, e ele coloca o vídeo do Henri Sala e os filmes daquele cineasta português, que, por acaso, também estavam na Bienal da Lisette Lanyard, se não me engano, do Pedro Costa. Os filmes estavam passando na Bienal, quando tinha embaixo da Bienal, que era o Viver Junto. Acho que esses filmes passavam na Bienal também. Que é esse outro, então, cineasta português, que ele coloca como seria um outro exemplo dessa ruptura estética, né, dessa eficácia estética da arte, que ele está chamando desse terceiro modelo de relação com a arte. E aí, no final, ele vai dizer, bom, os filmes do Pedro Costa também dá tudo para baixar pela internet, para ver pela internet.
E quando ele está dizendo assim, bom, eu estou falando desses dois modelos, mas eu não estou falando dessas duas práticas, desses dois trabalhos de arte, mas eu não estou querendo transformar isso num modelo. Isso eu acho muito importante reter no discurso do Rancière. A ideia de que ele não está querendo também estabelecer modelo, que exatamente porque você considera a ideia de estética política nessa nova relação, nessa nova configuração que ele coloca, é impossível você também estabelecer modelos de arte política. Porque, na verdade, esses modelos, até onde entendo, por tudo que ele coloca, eles são mutáveis. Eles dependem do espaço, do tempo, da hora que os trabalhos estão sendo feitos. Quer dizer, você não pode estabelecer um modelo de dissenso. Não existe um modelo de dissenso. Porque o dissenso só existe numa determinada situação de consenso. Ele só vai ser um dissenso numa determinada situação de consenso. Então, é impossível você determinar o que é um modelo para uma arte política. Né? Não existe um modelo. Eu acho muito importante reter isso, assim, porque eu acho que a tendência geral é trabalhar com modelos, né? Dizer o que é arte política e o que não é arte política a partir de modelos pré-determinados. Que era também um pouco a fraqueza do Walter Benjamin, o texto do Walter Benjamin. É determinar que o cinema era esse modelo. Né? Esse que também foi a forma como o texto envelheceu. Essa é a parte do texto que envelheceu, determinar que só o cinema poderia ser esse modelo. Tá certo? O que o Rancière está falando, dizendo o seguinte: não é impossível você estabelecer esse modelo, porque esse modelo vai depender então da sociedade, do espaço, do tempo e do artista. Então, pensando um pouco nisso, por que eu acho, então, voltando no trabalho da Mira Schendel, por que também voltar no trabalho da Mira Schendel? Eu queria explicar só um pouco também, porque é o seguinte, a gente, e aí, numa situação que extrapola um pouco o curso, mas que tem a ver com o curso, porque tem a ver também conosco e com a arte brasileira, tal, enfim. Existe, vocês sabem, uma configuração global da globalização de leitura da arte brasileira no exterior. Certo? Existe toda uma leitura que se faz da arte brasileira, existe uma construção que foi feita, que está sendo feita da arte brasileira, que determina um pouco, né, que não só a arte brasileira, mas um pouco toda a arte latino-americana, ela teria esse diferencial da arte dos países centrais, principalmente nos anos 60 e 70, porque a arte brasileira, a arte latino-americana teria, então, essa relação com a política. Né? Ou seja, então, essa ideia de que a gente tem um conceitualismo, uma arte conceitual, mas que é uma arte conceitual política. Certo? Ou a ideia de que tudo que se fazia no Brasil nos anos 60 e 70 está relacionado com a política. Por quê? Porque era um momento de ditadura. Então, no sentido de que toda a arte, então, que seria a boa arte nesse momento, que hoje é recuperada para a história da arte, ela tem que ter uma relação com a política, no sentido de que a gente vive numa ditadura. Então, os artistas teriam que ter falado da ditadura, afinal, ou ter alguma relação com isso. Não é? Quer dizer, essa é uma leitura também hegemônica que está se fazendo, exatamente no sentido, porque é uma leitura que faz exatamente isso que o Rancière está negando, de associar a arte política dessa forma, como conteúdo e forma, né? Como essa ideia de representação. Dentro desse contexto todo de leitura da arte, de arte política tal, a Mira Schendel nunca se conseguiu fazer com que a Mira Schendel entrasse nesse cânone, certo? Porque ela é uma artista que passou longe da política, que tinha horror a qualquer tipo de discussão política e que ficou fazendo aquelas obras nos anos 60 que são completamente pessoais, subjetivas, intimistas, enquanto um Elliot Sica ou uma Lygia Clark estavam, indo para o mundo, estavam querendo que a arte fosse para a vida coletiva e todo esse discurso da arte política. Bom, então, aí, assim, como eu falei para vocês, a única obra, na verdade, que tem uma leitura, que se faz uma leitura política da Mira Schendel, isso, pessoas muito importantes fazem esse tipo de leitura, de que seria uma concessão da Mira, a questão da política, seria essa obra, Uma das Paradas de Probabilidade, né? Que as pessoas tentam, então, valorizar essa obra, recuperar essa obra, no sentido de que ela, como eu falei para vocês, essa é uma obra que foi feita no Natal da Bienal do Boicote, a Bienal de 69, que é uma Bienal. Então, aí, qual era o consenso? Né? Qual era o consenso todo?
a ideia de que era uma Bienal política, de que era uma ditadura, que os artistas não participariam, os artistas conscientes ou politicamente engajados não participaram nessa Bienal porque era uma Bienal política. A Mira participou dessa Bienal e fez essa obra, e as pessoas, em geral, associam essa obra com uma ideia de silêncio, mas que seria o silêncio do silenciamento da voz política na ditadura, né? Bom, enfim, óbvio que essa é uma leitura possível da obra. Como diz o Rancière, não existe mais só uma leitura da obra, e a ruptura de senso está logo aí, já na forma como você interpreta uma obra, que também era outra das utopias modernistas, né? Que todo mundo vê a mesma coisa na obra. E você não vê a mesma coisa na obra, né? A disjunção já está aí também no modelo do Rancière. Na minha visão, né, retomando, essa é uma remontagem dessa obra hoje em Nova York, está lá em exposição em Nova York, na galeria House and Wirth. Está em exposição ainda, não sei se fechou a semana passada. É uma montagem que está totalmente fora do prédio da Bienal, certo? Que está fora desse espaço de Bienal, não é de 69, é uma montagem de 2014, certo? Como a gente pode pensar que essa obra, saindo de todo esse contexto da Bienal, do contexto onde ela foi feita, para onde ela foi pensada, tal, não sei o quê, ela pode ainda ter ela pode ainda ser uma forma de dissenso, mesmo retirada de todo esse contexto político. Quer dizer, um pouco isso que, para mim, me interessa no sentido de que o Rancière, para mim, eu acho muito fundamental para se pensar. Primeiro, porque é uma arte que tem uma mensagem política, então você não fecha ela num momento histórico único, e você pode transportar esse trabalho para outro contexto, em outras situações e para os outros anos. Ela continua sendo, para mim, uma forma de dissenso, sem necessariamente estar dentro daquele contexto. O que vocês acham que pode ser um pouco a forma de dissenso nessa obra? Esse é o texto, tá, que vai na parede acompanhando a obra. Tá? A obra, bom, para quem nunca viu, para quem já viu, então são esses fios de nylon pendurados, né, encostando o chão, que quase encostam o chão, um fio de nylon muito simples, milhares de fios de nylon. Você não pode entrar na obra, a obra não é para ser tocada, não supõe nenhuma espécie de participação do espectador, né? Ela é uma obra que você tem que ver ela andar em volta dela, tá? E ela tem, então, essa placa com esse texto. Eu vou ler. Acho que está melhor para ler aqui, porque aqui está meio ruim, né? Bom, é um trecho do Velho Testamento, do Livro dos Reis, tá? Que diz o seguinte: e ele falou: saia e suba nesta montanha perante a face do Senhor. Eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento que quebrava as montanhas e rasgava as rochas precediu o Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Mas do vento veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio a voz de um suave sussurrar. Essa é uma citação do trecho da Bíblia. Tá? Os fios também quase não se mexem, eles são quase imóveis, são ondas paradas de probabilidade. Eles estão estáveis, são parados. Eu acho que cada um pode fazer experiência como é isso, cada um vai fazer uma experiência dessa obra. Agora, para mim, o que eu acho que é a potência dessa obra e que ainda faz com que ela talvez seja uma forma de dissenso, enfim, tem várias coisas. Para mim, né, pessoalmente, realmente o que pega é um pouco essa questão da religião, né, da função que a religião tem, né, ou de algo que seja espiritual tem no trabalho da Mira Schendel, o que é muito importante, né, e que é uma coisa que foi muito negada. Até uma forma de recalque, porque como que uma arte contemporânea pode ser, ao mesmo tempo, ter alguma relação com a religião ou com algo que seja do domínio da religião, né? Quer dizer, e ela era uma artista que tinha um pouco essa questão mesmo do trabalho de arte como uma forma de trabalho espiritual, tá?
Quer dizer, para mim, isso por si só já coloca uma forma também de dissenso no próprio consenso que é o nosso mundo. Certo? Quer dizer, de uma forma ou de outra, esse trabalho da Mira Schindler, não só esse. Eu acho que esse trabalho da Mira Schindler, para mim, é um exemplo do que seria, então, você ter uma experiência estética com o trabalho e como esse trabalho pode te colocar para fora desse mundo, pode te deslocar a visão da nossa realidade e perceber como a gente pode reconstruir ou ver outras formas de ver essa realidade. Mas a partir de uma coisa que é muito mínima, que é muito pouca, é muito mínima, e que sobrevive a essa potência do trabalho no decorrer do tempo, é muito mínima e que não fala, como o Rancière diz, não fala de política em si. Não tem um conteúdo político a obra. Tanto que ela está deslocada do contexto da Bienal e de todo aquele contexto da Bienal do boicote. Quer dizer, você não precisa, um espectador não precisa olhar para essa obra e saber que ela participou, que ela foi criada num momento de ditadura ou coisa desse tipo, para sentir essa espécie de deslocamento da realidade, do consenso ou do senso comum, né? No caso, como o Rancière fala, para te tirar um pouco dessa ideia desse senso comum, um pouco desse fazer, desse dizer e desse pensar que o Rancière diz que a gente vive nesse hábito, sempre desse mesmo hábito, né? E ela te recoloca numa outra forma, numa outra posição. Quer dizer, bom, é nesse sentido que eu acho que a crítica que o Rancière faz, a arte política tal como ela é feita, a forma como ele tenta reenquadrar essa questão, né? Eu acho que ela é muito potente nesse sentido, porque ela também te ajuda a perceber formas de dissenso em trabalhos de arte ou em trabalhos artísticos ou ações artísticas. Não necessariamente a gente costuma olhar, ou a gente até costuma, às vezes, certas pessoas, não estou falando, mas assim, certos, como eu disse, bom, aquilo não é engajado o suficiente, ou não é o político o suficiente. Então, por exemplo, isso não participaria de uma exposição de arte política, porque isso aqui não é político o suficiente, não é engajado o suficiente. Então, a gente acaba passando ao largo desse tipo de trabalho e desprezando aquilo um pouco porque, né, a gente está acostumado com também com essa forma de ver essa relação entre arte e política. Que eu acho que é um pouco isso que o Rancière, a contribuição do Rancière, a riqueza do pensamento do Rancière, porque eu acho que tem muitas outras coisas, né? Enfim, todo também o pensamento que ele faz em relação só à política, né? Que eu acho que é importante para retomar, para se pensar como é que ele expande um pouco a possibilidade que a gente tem de pensar essa questão na arte contemporânea, né? Então, eu trouxe também esse exemplo da Mira, porque é um exemplo mais próximo de mim, porque eu estou pensando muito nele, mas que é um exemplo polêmico, no sentido de que existia até uma dúvida, no sentido de que se fazia sentido refazer essa instalação fora da Bienal, fora de um contexto da Bienal. Se a obra faria um sentido fora do contexto da Bienal. Isso foi uma coisa que foi discutida. Será que a obra não perde o seu sentido, ou aquele sentido X que querem dar a ela, associado àquele prédio, àquele momento, àquele boicote, enfim, aquela situação? Será que ela não perde? Quer dizer, é engraçada. E a obra, na verdade, ela ganha hoje, deslocada daquele contexto, indo para outros lugares, né? Ela ganha. Não é que ela ganha um outro sentido, na verdade, eu acho que o sentido também que estava sempre latente nela. E que, enfim, e que você deslocando essa obra para outros lugares, esse sentido do dissenso até fica mais é outra forma de dissenso, enfim, dissenso no sentido do que o Rancière está falando, né? E não o dissenso em relação àquela posição política que era comum naquele momento, que todo mundo seguia uma coisa, ela foi lá e seguiu outra, entendeu? Ela foi lá e tomou um outro rumo. Quando todos os artistas tomaram um rumo, ela tomou outro rumo. Enfim, e por que ela tomou esse rumo? Quer dizer, existem muitos textos, existem teses sobre isso, né, falando da questão política nesse trabalho da Mira Schindler. E existia muito essa dúvida de que se isso fazia algum sentido hoje, remontar essa instalação, né? Então, eu acho que o texto do Rancière ajuda a gente a pensar como é que isso pode, como essas coisas são reconfiguradas, como os trabalhos podem ser relidos, sempre reinterpretados,
E que se os trabalhos, então, eles isso que o Rancière diz, né? Porque isso não é garantia de nada, é aquela história, né? O Rancière diz, bom, isso continua sendo o paradoxo da arte política, não é garantia de nada. A obra está aí como uma forma de dissenso. Isso não é garantia de que quem vai ler, vai interpretar a obra, vai sentir ela como uma forma de dissenso. Né? Isso é algo é o que o Rancière termina o texto falando assim, isso é algo que está na esfera do imponderável, do indeterminável, que eu não posso determinar como é que as pessoas vão interpretar essa obra, certo? Mas eu acho que até pensando na questão do que o trabalho da crítica hoje, um pouco talvez seja até um pouco esse, né? Talvez não dirigir uma leitura, mas talvez um pouco mostrar trabalhos como esses como formas de dissenso, sabe? Enfim.